Olá pessoal, então agora eu vou tratar sobre sensores ultrassônicos. Então, como o próprio nome já sugere, um sensor ultrassônico é um sensor que vai utilizar ondas sonoras, tá, para realizar algum cálculo, alguma medição, tá? Então, como é que funciona? Então, eu vou ter aqui um sensor. Esse sensor ele vai emitir ondas. Essas ondas vão bater em algum obstáculo e vão retornar para o meu sensor. Esse sensor, com base nesse tempo de ida e vinda dessas ondas, ele vai fazer o cálculo, certo? E que cálculo é esse, né? Como é que a gente faz o cálculo dessa distância com base nessa onda I e V? Bom, para calcularmos a velocidade de algum objeto, nós realizamos a medição da distância e dividimos pelo tempo. Exemplo, quando eu digo que um carro está a 40 km por hora, eu estou dizendo nada mais, nada menos que a cada hora ele consegue percorrer 40 quilômetros. Então, se eu quiser calcular aqui a distância, eu tenho que saber da velocidade e o tempo. A velocidade do som, né, do ar, desse ar que nós respiramos, né, é bem conhecida, certo? Ela é 343 metros por segundo. Então, se eu souber o tempo que leva para o som sair daqui, bater na parede e voltar, eu tenho como calcular a distância. Então, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Mas isso aqui, né, tempo, ele tem que ser o tempo dividido por 2. Por quê? Porque como a onda sai, bate na parede e volta, ela leva 2 vezes o tempo necessário para percorrer apenas essa distância. Então eu vou dividir por 2. Então a distância vai ser igual a 343 metros por segundo, que eu vou fazer uma transformação desses 340 metros para centímetros. Então eu vou usar 0,034 vezes, que é vezes, tá? Eu posso usar ponto x, o tempo, dividido por 2. Então, com base nessa fórmula aqui, eu tenho como saber qual é a distância entre o sensor ultrassônico e o meu obstáculo. Então, novamente aqui eu estou no Tinkercad, coloquei o código da turma, coloquei o nome do aluno. Então, vou vir aqui em classes, turma, e vou aqui na atividade do sensor ultrassônico. Em seu trabalho, eu vou criar um novo projeto, clicar em circuitos primeiro, novo projeto, circuitos. E agora eu tenho minha área de trabalho do meu, que eu vou fazer a minha prática, certo? Então, para isso, eu vou precisar de um Arduino, vou precisar da minha placa de ensaio, que é o meu protoboard, e vou precisar também do sensor ultrassônico. Então, para facilitar aqui nossa vida, eu vou pesquisar aqui por Ultrasonic. Só Ultra. Pronto. Vão me aparecer dois sensores ultrassônicos aqui, certo? O primeiro é de 3 pinos, o segundo é de 4 pinos. Então, eu vou pegar esse segundo e vou colocar aqui no meu protoboard. No meu sensor, eu tenho 4 pinos, certo? Um pino aqui VCC, outro pino GND, então eu tenho aqui onde eu vou colocar
a minha tensão de 5 volts e aqui o meu terra, que é o trigger e o echo, certo? Então, o trigger ele vai servir para disparar o sinal e o echo ele vai servir para escutar esse sinal, certo? Então, a diferença do tempo entre o sinal que foi enviado a diferença do tempo entre o sinal que foi enviado e o sinal que foi recebido vão ser utilizados para dar distância, né, do meu sensor para um obstáculo. Então agora eu vou começar a fazer as ligações aqui da minha plaquinha Arduino, o meu VCC e o meu ground. Seguindo a notação que a gente estava utilizando, eu vou deixar o ground em vermelho, aliás, em azul, e o VCC em vermelho. Então o ground ele vai ficar azul e o VCC ele vai ficar vermelho. E agora eu vou usar os pinos 4 e 5, sendo que o 4 vai ser meu trigger. Então o 4 vai ser o meu trigger. Tem no canto errado, trigger. E o 5 vai ser o meu echo. Pronto. O trigger, esse daqui, eu vou deixar ele em amarelo. E o echo em verde. Pronto. E agora eu posso fazer a programação do meu sensor ultrassônico. Então vou clicar aqui em código e vou começar a codificar aqui o meu circuito. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho que disparar um sinal, certo? Esse sinal ele vai bater no obstáculo, ele vai retornar e eu tenho que ter alguma coisa que leia o tempo entre a ida e a vinda desse sinal, certo? Então, para isso, o meu trigger é o meu disparador e o echo é como se fosse o escutador, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou precisar de duas variáveis. Uma variável eu vou chamar de duration, que vai ser a duração desse sinal, desse envio, retorno. E a segunda variável eu vou chamar de distance. Esse distance vai ser o cálculo da distância com base na duração desse sinal. Ok. Então agora eu vou começar a trabalhar o código, tá? Então, para que eu faça o disparo desse sinal, só para ter certeza que ele está inoperante, eu vou ligá-lo e depois desligá-lo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui em saída e eu vou definir o pino 4, que é o meu trigger, é o meu disparador, como low. Eu vou aguardar, aqui aguardar 2 milissegundos e agora sim eu vou ligá-lo. Então eu vou ligar o pino 4. Então percebam, eu desliguei meu pino 4 e eu liguei.
Ligar o pino 4 quer dizer que eu estou disparando um sinal sonoro, certo? Um sinal de onda que vai bater no meu em algum obstáculo e ele vai retornar. Ok? Eu vou colocar agora o meu pino. Aliás, eu vou aguardar 10 milissegundos. Ou seja, eu vou passar aqui um tempo, certo? Enviando sinal. Aqui, 10 milissegundos. E agora eu vou colocar o sinal do meu trigger para low. Ou seja, eu enviei um sinal durante 10 milissegundos. Pronto. Agora eu vou pegar esse sinal, certo? E vou saber a duração desse sinal através do eco. Para que eu faça isso, eu preciso utilizar uma função, tá? O que seria uma função? Uma função é um, um agente aqui, um elemento, tá? É igual na matemática, em que eu coloco um valor e essa função vai fazer algum cálculo, tá? Só que o Tinkercad ele não permite que eu use funções. Então, eu vou colocar um controle aqui para que possamos substituir por uma função no código quando a gente for para o Arduino, certo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, definir, colocar aqui embaixo do pino, e eu vou definir, certo? A duração como... Aí eu vou ler o valor do pino, certo? Lembrando que isso aqui vai ser substituído posteriormente, tá? Por uma função. Mas por enquanto a gente deixa assim. Então, depois que eu ler a duração, ou seja, o tempo que o som foi emitido pelo sensor, bateu no obstáculo e retornou, aí sim eu posso fazer o cálculo da distância, certo? Então, como é que eu vou calcular essa distância, né? Essa distância é uma função da duração. Então, a gente já viu que a distância vai ser... Aí eu vou pegar essa função aqui, certo? Essa expressão, aliás, essa expressão. Então, vai ser uma expressão que vai ser a duração vezes, novamente aqui para matemática, e eu vou pegar novamente aqui essa expressão, colocar aqui dentro. A gente já viu que é 0,034. Lembrando que na nossa matemática a gente usa o separador de casas decimais, né? Em português, né? Na notação português, vírgula. Mas essa ferramenta, como ela é estrangeira, norte-americana, né? A gente usa o ponto, tá? Então, ponto 0,034. Isso aqui dividido por 2. Por quê? Porque é a distância, né? Dividido por 2. Porque eu não preciso saber, né? O tempo de ida e vinda. Eu só preciso saber o tempo de ida. Mas como eu só sei o tempo, né? Eu só pego o tempo, o ida e vinda, eu tenho que dividir ele por 2 para saber só o de ida, tá? Então, depois disso, eu vou imprimir no meu monitor serial, né? Aqui uma palavra, vou botar aqui, distância, sem linha, nova linha, sem nova linha. E agora sim, cadê imprimir, imprimir, certo? O valor da distância.
ok? E no final aqui, eu vou colocar aqui esperar para não ficar muito rápido, a gente não conseguir ver o que está acontecendo. Aguardar 500 milissegundos, certo? Então aqui está o nosso código, ok? Esse código aqui vai ser utilizado, né, no Arduino, sendo que eu vou substituir uma parte aqui que é essa leitura aqui por uma função. Pronto, então com base, né, no exemplo que a gente fez, eu vou precisar agora montar o meu circuito fisicamente. Então para isso eu vou precisar de um protoboard, um sensor ultrassônico, certo? HC-SR04, fios, e assim eu vou montar o meu circuito. Então vamos lá. Para facilitar, aqui ó, pode-se ver que eu tenho aqui VCC, Trigger, Echo e GND. O VCC e o GND, a gente já sabe para que serve, é o positivo e negativo. O Trigger é o circuito, né? É o pino que vai ficar responsável por dar o sinal para o meu sensor ultrassônico enviar a informação, né? O som. E o Echo vai ser o pino responsável por pegar a informação que é refletido pelo obstáculo. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, na minha plaquinha Arduino, aliás, no meu protoboard, e vou começar a fazer as ligações, certo? Então tem aqui minha plaquinha Arduino, então o vermelho, certo? Eu vou colocar no pino de 5 volts, o azul eu vou colocar no ground, o amarelo eu vou colocar no pino 4, e o verde eu vou colocar no pino 5. Ok? O 4, que é o amarelo, ele vai ficar responsável pelo trigger, certo? Então aqui, ó, trigger, vou colocar aqui. O pino verde vai ficar responsável pelo meu eco, certo? Então vou colocar aqui no meu eco. E o vermelho vai ficar no VCC. E o azul vai ficar no GND. Pronto. Montei minha plaquinha. Agora eu vou fazer o teste com o código e ver quais são os valores que vão ser lidos através de um monitor serial. Então, uma vez que eu criei o meu projeto físico, né, agora eu vou voltar para o código, vou aqui no Tinkercad, vou copiar o código que eu acabei de criar no Tinkercad e vou para o Arduino IDE. Então, vou agora para o Arduino IDE e vou colar o código. Lembrando que essa linha de código aqui a gente vai substituir, certo? Então, ao invés de duration igual a digital read, a gente vai substituir esse digital read por pulse in. Deixo 5, high. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar o valor em milissegundos, tá? Do 5, né, que é o nosso eco, em high, ou seja, ele vai pegar o tempo que leva para o trigger lançar uma onda e essa onda ser recebida pelo eco. Uma vez que essa onda é recebida pelo eco, eu tenho como fazer o cálculo da distância e essa distância será exibida no monitor serial.
certo? Então vamos lá, vamos conectar aqui o nosso Arduino. Então, primeiramente eu verifico aqui, né? A porta, está na porta 7. Está aqui no meu Arduino Uno. E eu agora vou passar o código para o meu Arduino. Passei o código, parece que não deu nenhum erro. Vamos ver aqui no monitor serial para ver se aparece alguma coisa. Então está aparecendo aqui um valor, certo? E eu vou fazer a medição desse valor aqui. Ok? Então percebam que quando eu coloco minha mão aqui na frente, o valor vai diminuindo, né? Então quanto mais próximo eu chego, né, do sensor, menor vai ser o valor. Então quanto mais eu me afasto, maior vai ser esse valor. Tá? Então, com isso, a nossa prática do nosso sensor ultrassônico está funcionando. Isso aqui vai servir para quando a gente fizer o nosso carrinho, né? Quando a gente fizer o nosso carrinho, eu ter como parar quando eu encontrar um obstáculo.